pessoal, eu sou o professor Anderson, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos, sou professor de Geografia. A aula de hoje ela é para o sexto e para o sétimo ano e também para a educação de jovens e adultos. O conteúdo da aula de hoje está disponível no material didático número 4 e ele está disponível aí nas páginas 22 e 24. Na aula anterior, nós estudamos os movimentos que a Terra faz, os dois principais, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que é um mapa conceitual, que é uma estratégia, né, de sistematizar, de organizar algo que foi aprendido, não só sobre geografia, mas pode ser utilizado para qualquer outra área do conhecimento, qualquer outra matéria, disciplina, tá? Mas antes disso, vamos realizar aí a correção, né, do que foi proposto como atividade na nossa última videoaula. Diz aí no conteúdo sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Assista aos vídeos que demonstram esses dois movimentos da Terra e responda aí sobre o movimento de rotação. Como esse movimento acontece? Aqui esperava-se que o aluno descrevesse minimamente que o movimento de rotação é o movimento realizado pela Terra em torno de si mesma, né, em torno do seu próprio eixo. A questão número 2. Qual a direção desse movimento? Qual a posição da Terra no espaço em relação ao seu eixo de rotação? E qual a duração desse movimento e a consequência? Aqui esperava-se que o aluno respondesse que a direção desse movimento é de oeste para leste, ou seja, um movimento no sentido anti-horário. A posição da Terra, né, no espaço em relação ao seu eixo, esperava-se que o aluno respondesse que a Terra tem uma posição inclinada no eixo aí de rotação. E qual a duração desse movimento? Aproximadamente 24 horas ou 23 horas e 56 minutos, tá? E qual a consequência desse movimento? Então, a principal consequência desse movimento de rotação é a definição ou a alternância aí entre dias e noites. É importante a gente observar que, de acordo com a estação do ano, nós temos aí dias maiores ou menores, noites com maior duração ou com menor duração, só que essa percepção da duração do dia e da noite, ela está relacionada aí com o movimento de translação, tá bom? Que aí vai entrar na questão número 4, tá? Então, a partir da questão 3, a pergunta é sobre o movimento de translação. Como esse movimento acontece? Esperava-se que, minimamente, o aluno descrevesse como o movimento que a Terra e outros planetas realizam em torno do Sol. Qual a direção desse movimento? É um movimento também que ocorre no sentido anti-horário. A duração é de 365 dias e 6 horas, aproximadamente, o que faz com que a cada 4 anos tenhamos o ano bissexto, por conta dessas 6 horas, que, entre aspas, né, sobram a cada 4 anos. Então, 6, 12, 18, 24. A cada 4 anos, a soma dessas 6 horas corresponde a um dia. Por isso, temos o dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. O mês de fevereiro, ele quase sempre tem 28 dias, a cada 4 anos ele tem um dia a mais em razão aí dessas horas que, entre aspas, sobram, né, desse movimento da Terra em torno do Sol, e esse ano é chamado de ano bissexto. A consequência, a principal consequência, é a definição das estações do ano, que são as estações de primavera, verão e outono e inverno, do que eu estava dizendo agora há pouco, que, por exemplo, no inverno as noites são mais longas e os dias mais curtos, e no verão, por exemplo, os dias são mais longos e as noites mais curtas. Isso está relacionado com o eixo de inclinação da Terra e a posição que ela ocupa, né, durante esse período de 365 dias, né, a que distância que ela está do Sol e esse eixo de inclinação, que vai fazer com que, por exemplo, um hemisfério seja em determinada estação mais iluminado, né, por raios solares, né, do que outro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nesse momento,
Eles estão vivenciando a primavera, eles estão no hemisfério norte, e nós estamos vivenciando o outono, estamos no hemisfério sul. Por volta do dia 20, 21, 22 de junho, vamos entrar aí oficialmente no inverno. Será o período em que no hemisfério sul as noites vão ser mais curtas, vamos vivenciar o inverno e os dias serão mais longos, tá? As noites serão maiores e os dias mais curtos, tá? Isso no inverno. O oposto vai estar acontecendo no hemisfério norte. Eles estarão vivenciando o verão com dias mais longos e noites mais curtas, tá? E na questão número 5, qual a diferença entre o movimento de rotação e translação? Aqui, com base nas respostas da 1, 2, 3 e 4, o aluno deveria estabelecer aí uma comparação, como, por exemplo, comparando o tempo de duração dos dois movimentos, em torno de qual corpo celeste, né, se dá esse movimento, se é em torno do Sol ou de si mesmo, e qual é o movimento, né? E também as consequências. Então, aqui é que o aluno adquirisse a habilidade de comparar esses dois movimentos, certo? O sistema solar. Para a gente pensar a atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, né, que vai ser proposta para vocês sobre o mapa conceitual, vamos fazer uma pequena introdução sobre o sistema solar. Então, o sistema solar ele é composto por um conjunto de cometas, guardem bem isso, tá? Entendam bem isso, cometas, asteroides, satélites naturais, como a Lua, por exemplo, e 8 planetas, que giram em torno do Sol, que é a estrela maior. E por isso ele é chamado de sistema solar, porque os planetas aí giram em torno do Sol. O Sol é o centro desse sistema. Cada planeta, cometas ou asteroides, eles mantêm uma órbita própria, eles têm o próprio movimento que eles fazem. E a ordem dos planetas fazem parte do sistema. A ordem dos planetas que fazem parte do sistema solar, ela é determinada de acordo com a distância de cada um em relação ao Sol, tá? Aqui nós temos uma imagem que procura ilustrar isso. Como a gente observa aí, o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui a gente tem essa disposição aí da proximidade. Quanto mais próximo do Sol, mais quente, quanto mais distante, mais gelado esse planeta, né? E temos aí que a Terra, teoricamente, é o único planeta aí que reúne as condições necessárias, né, para o tipo de vida como a vida humana. Pensando nisso, nós vamos construir um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? É uma maneira visual de organizar as ideias e a ligação entre elas. Então, normalmente, nós respondemos a uma pergunta na forma de texto. O mapa conceitual é uma forma visual de responder a uma pergunta. Ele ajuda a melhorar e entender e lembrar os conceitos estudados, então pode ser uma ferramenta adotada para estudo, tá? E ele é formado por 3 elementos básicos, são as formas, as setas e os textos, tá? E ele sempre vai responder uma pergunta focal, como, por exemplo, o que há no sistema solar, que a gente acabou de ver no slide anterior. Os asteroides, né, os cometas, os satélites, né, os planetas. Então, após a explicação do professor e uma discussão com a sua turma a respeito do que é um mapa conceitual, construa um mapa conceitual de acordo com o seu entendimento sobre o assunto abordado nesse material com a seguinte pergunta focal: o que há no sistema solar? Então, querido aluno, você vai desenvolver essa atividade construindo um mapa conceitual que buscará responder a essa pergunta focal, que é o que há no sistema solar. Para isso, nos próximos slides eu vou mostrar aí alguns exemplos de mapas conceituais utilizando esses 3 elementos, que são as formas. As formas podem ser, por exemplo, círculos, quadrados, retângulos, polígonos, triângulos, tá? As setas são setas que podem ser setas com uma única direção ou que apontem para 2 direções ou até mais do que 2 direções, tá? E o texto são as palavras-chave, né? Ou também as definições, as frases, tá? Olha só, um exemplo aqui de um mapa conceitual que tentaria responder aí a pergunta quais os 2 principais movimentos da Terra. Então, nós temos aqui os 2 principais, temos aqui a utilização de retângulos, né, como formas, e a utilização das setas, né? Aqui nós temos no lado esquerdo rotação
E a definição é o giro que a Terra faz ao redor de si mesmo, que o planeta faz em torno de si mesmo, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. E do lado direito nós temos translação e a definição dele, né, é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, seguindo uma órbita elíptica. Aqui peguei outros exemplos, tá? Por exemplo, olha só, os movimentos da Terra, nós temos aí rotação, né, no centro, e a indicação com setas, né, mostrando o que esse movimento influencia, né? Olha só, influencia os ventos, as correntes marítimas, os fusos horários, né? Determina a duração do dia como 24 horas, tem como consequência o dia e a noite, e tem até mesmo ali a direção do movimento, olha só, de oeste para leste. Um outro mapa aqui, conceitual, sobre translação, olha só, a duração de um ano e os bissextos com 366 dias, em torno do Sol, determina as estações do ano, né? E nós temos aí os solstícios, né, que são os períodos de inverno e verão, em que os dias são diferentes das noites, como eu disse nessa videoaula. No inverno os dias são mais curtos e as noites mais longas, e no verão é o inverso, tá? No verão os dias são mais longos e as noites mais curtas. E nos equinócios, que são os períodos de primavera e verão, a duração dos dias e das noites são muito próximas, tá? Pessoal, então é isso. Então, espera-se que com a explicação e os exemplos do que é um mapa conceitual, o aluno construa aí o seu mapa conceitual para responder o que há no sistema solar. Sugiro que o aluno comece, por exemplo, escolha uma figura geométrica, um quadrado, um retângulo, um círculo, e escreva, por exemplo, o sistema solar, e a partir daí puxe as setas. Por exemplo, puxe uma seta e indique planetas. E a partir do planeta, que você pode utilizar um retângulo ou um círculo, né, em torno dessa palavra planetas, você, por exemplo, puxe mais 8 eventuais setas aí e indique quais são esses 8 planetas, né? E a mesma coisa seja feita com os outros objetos aí que compõem o sistema solar, porque ele não é composto só de planetas. Então, vocês podem procurar nomes, por exemplo, de cometas, nomes de satélites do sistema solar, para depois vocês estarem especificando, tá bom? E aí vocês façam essa atividade e mandem a foto dessa atividade realizada no WhatsApp do seu professor de geografia, ok? Então, até a próxima aula e bons estudos!